A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós sabemos que existem pessoas que elas são como Caim. Elas não têm consideração, respeito, fidelidade por ninguém. Aqui nós vemos o próprio irmão de Abel se levantando contra ele e o matando. Mas quando nós vamos ler o contexto da palavra, nós vamos ver que Caim já vinha dando sinais. Existem pessoas que elas já dão sinais, mas muitas vezes nós não queremos acreditar, porque pensamos, é um parente, é um irmão, é alguém que eu conheço há muitos anos, é um amigo de trabalho. E Deus está dizendo, cuidado com os sinais que Caim vem dando. Declare comigo, eu vou vigiar e vou observar os sinais de quem está ao meu redor. Eu vou vigiar e vou observar os sinais de quem está ao meu redor. Tem pessoas, irmãos, que estão muitas vezes ao nosso redor, mas elas não querem ver a nossa felicidade. Elas não conseguem ver o nosso crescimento, a nossa alegria para se alegrar. Muitas vezes, irmãos, elas vão querer destruir você quando elas veem que o destaque seu é maior do que o delas. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Caim viu que Deus se agradou, irmãos, daquilo que Abel havia feito. Aquilo que Abel havia feito, a oferta que ele havia apresentado, a Bíblia vai nos dizer que Deus se agradou mais do que a de Caim. Ou seja, a oferta de Abel chamou a atenção do Senhor. E Caim começou a dar sinais, mostrando que tinha inveja. Ramandarasto, candaraia. Tem pessoas que elas dão sinais, irmãos. Às vezes nós não queremos acreditar. Muitas vezes pensamos que o coração de algumas pessoas é igual ao nosso. Mas aqui nós vemos que Caim e Abel eram irmãos. Mas o coração era totalmente diferente. E é por isso que nós precisamos vigiar. Porque nem todo mundo, irmãos, é igual a gente. Nem todo mundo vai ser digno da nossa confiança. Que você observa aqui, Caim, ele não era digno da confiança de Abel, mas Abel confiou nele, porque Abel tinha um coração puro. Abel tinha um coração obediente, um coração quebrantado, um coração amoroso para com Deus. E na nossa história não é diferente. Muitas vezes, irmãos, nós amamos pessoas que elas não têm o mesmo amor para conosco. Você vai observar aqui, que Caim já vinha dando sinais. Versículo 5. Ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Você observa que o semblante de Caim já mostrava que ele tinha inveja de Abel. Às vezes, irmãos, o jeito de falar de alguém, o modo de agir, a forma de ser vai nos dar sinais e precisamos estar alerta aos sinais. Precisamos tomar bastante cuidado, porque se a gente não vigiar, Caim nos destrói, a inveja ela destrói. Você vê aqui desde o princípio, irmãos. Desde o início nós vemos a inveja destruindo. A inveja destrói famílias, a inveja destrói ministérios. Se a gente não vigiar, a inveja destrói saúde, finanças. Declare comigo, eu vou vigiar com os sinais que Deus está me dando e não vou confiar em gente invejosa. Eu vou vigiar com os sinais que Deus está me dando e não vou confiar em gente invejosa. O próprio Deus falou com Caim. E o próprio Deus perguntou a ele aqui, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O próprio Deus, irmãos, viu que era visível a inveja de Caim. O próprio Deus perguntou para ele, por que se descaiu o teu semblante? Por que você anda irado?
Era algo que não dava para esconder. Irmãos, eu quero profetizar que quem for como Caim na nossa história não vai conseguir se camuflar, não vai conseguir esconder, não vai conseguir ocultar, mas Deus vai revelar toda a verdade. Declare comigo, eu creio que Deus vai revelar toda a verdade, eu vou vigiar. Eu creio que Deus vai revelar toda a verdade, eu vou vigiar. Você observa que Deus, irmãos, ele deu uma opção a Caim. Caim poderia ter feito diferente. Caim poderia muito bem ter dado o melhor, ter dado das primícias ao Senhor. Ele poderia ter melhorado, mas a vontade dele não foi melhorar. Infelizmente, tem pessoas que a vontade delas não vai ser melhorar. Não é por causa de você, não depende de você isso. Mas está no coração de cada um. Muitas vezes pensamos que as pessoas têm inveja de nós por causa de nós mesmos, mas não é. É aquilo que está dentro delas. Elas têm a oportunidade de mudança. Você observa aqui que Deus deu essa opção a Caim. Mas Caim resolveu agir por inveja. Caim resolveu destruir a vida do próprio irmão. Aí você pensa que muitas vezes tem pessoas que estão ao seu lado, mas elas não terão coragem de fazer nada. Não, Deus está me mostrando, mas fulano é meu parente. Ciclano é meu sangue. Beltrano me conhece desde criança. E Deus está dizendo, se eu estou te revelando, se eu estou te mostrando, e se o semblante de algumas pessoas já estão diferentes ao seu respeito, é melhor você se afastar. É melhor você não confiar, porque o invejoso ele dá sinais. Muitas vezes nós que não queremos ver. Muitas vezes nós é que não queremos contemplar isso. E Deus está dizendo, eu estou abrindo os teus olhos para que você veja. Eu estou abrindo os teus olhos para que você contemple. Você vai ver aqui versículo 7. Deus deu opção para Caim, mas ele não quis. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, se você fizer de forma certa, se você fizer com todo o seu coração, dando o melhor, você acha mesmo que eu vou te rejeitar? Não vou, não. Você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você observa que Deus já estava alertando Caim, dizendo, Caim, cuidado porque o pecado já está à porta. Cuidado com os seus desejos. Então, dentro do coração de Caim, já tinha um desejo contra Abel. Já tinha algo para destruição e Deus sabia disso. Você tá vendo, irmãos? Que Deus, ele vê as coisas antes da gente ver. Ele contempla aquilo que a gente não contempla e tem muita gente que prefere acreditar no que tá vendo. Tem muita gente que prefere acreditar no que os outros falam, no que os outros mostram, mas não acredita na revelação. Deus já sabia o que estava dentro do coração de Caim. Deus sabe o que tem dentro do coração de pessoas invejosas. Deus sabe o que tem dentro de pessoas que querem ver o teu mal e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Deus deixou bem claro aqui para Caim, cumpre a ti dominá-lo. Eu sei o que está dentro de você, eu sei o desejo, mas se você quiser, você domina. Você pode ter domínio próprio, agora cabe a você querer ou não. E a vontade de Caim foi destruir Abel. A vontade de Caim foi alimentar o desejo maligno dele. Irmãos, tem pessoas que agem exatamente dessa forma. Elas têm a oportunidade de fazer o bem. Elas têm a oportunidade de te ajudar. Elas têm a oportunidade de servir de canal de bênção, de torcer por você, mas elas fazem totalmente o contrário. E esse tipo de pessoa tem que estar longe da gente. Porque senão elas acabam matando sonhos, matando projetos. É isso mesmo, destruindo a nossa história. O que estava dentro de Caim não era bom. O que estava dentro de Caim era para a morte, era para a destruição. E o que ele resolveu nutrir foi um sentimento maligno. Tem pessoas, irmãos, que elas têm a oportunidade de mudar, mas elas não mudam. E às vezes nós insistimos em dar oportunidade a pessoas que não querem mudança. E Deus está dizendo, perdoar é diferente de você conviver, confiar, colocar dentro da sua casa. Muitas vezes confundimos, irmãos, o perdoar de Deus com confiar novamente. Porque tem pessoas que elas perdoam e cada um segue a sua vida. Ela libera o perdão, aquele sentimento terrível não toma conta do coração dela. E isso é a forma certa de se perdoar. Mas tem gente que quer perdoar e quer botar dentro de casa sendo que Deus não mandou. Porque Deus conhece o coração de Caim. Deus sabe, irmãos, quem são as pessoas que nutrem a inveja. Deus sabe quem são as pessoas que nutrem a destruição, que não querem ver o teu bem.
Caim não queria ver o bem de Abel, muito pelo contrário, ele queria ver a destruição. E tem pessoas que agem exatamente assim. Elas querem ver a destruição. Elas querem ver o mal. E hoje o Espírito Santo fala contigo e ele diz: esteja alerta porque eu vejo o que você não vê. Esteja alerta porque eu te mostro aquilo que está em oculto. Então não duvide das revelações de Deus. Se Deus lhe revelar, pode ser quem for, meu irmão. Se Deus lhe revelar, pode ser quem for, minha irmã. Não duvide da revelação do Espírito Santo. Deus sabia o que havia no coração de Caim. E o próprio Deus disse a ele aqui de maneira muito clara que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra você mesmo. Cumpre a você dominá-lo. Tenha cuidado, porque o pecado já está, batendo. Agora você tem que se dominar. Porque dentro de você tem um desejo que eu vejo. Você vê, irmãos, que Deus viu aquilo que a gente não vê? Deus viu aquilo que Abel não tinha visto. Mas a Bíblia deixa claro que o semblante de Caim era um semblante ruim, não era um semblante bom. Quando ele viu que Deus se agradou mais de Abel do que dele, descaiu-lhe o semblante. Ou seja, o semblante dele mudou. Mas Abel era muito ingênuo. Abel resolveu confiar. E o Senhor está dizendo: cuidado com a ingenuidade. Cuidado com a confiança em pessoas que eu já venho lhe mostrando que não são dignas da sua confiança. Porque, irmãos, Deus mostra. Deus confirma, Deus testifica. Deus, ele nos incomoda para que a gente venha vigiar. Ele dá sinais, ele faz com que pessoas mostrem quem elas são. Mas às vezes nós estamos tão cegas por algumas amizades, por algumas alianças, que aquilo que Deus mostra a gente passa por cima e finge que não está vendo. Isso é muito perigoso. Declare comigo: eu vou acreditar não no que os meus olhos veem, mas eu vou acreditar no que Deus me revelar. Eu vou acreditar não no que os meus olhos veem, mas eu vou acreditar no que Deus me revelar. Você observa que Abel confiava piamente em Caim. E por isso ele morreu. Cuidado em quem você tem confiado. Essa palavra é como um alerta de Deus, é como um chacoalhar de Deus. Deus dizendo para você: eu venho lhe dando sinais, cuidado. Eu venho lhe mostrando, não queira pagar para ver. Irmãos, quando a gente paga para ver, a gente acaba vendo até demais, né? Pois é. Foi o que aconteceu com Abel. O próprio irmão armou para a morte, para a destruição. Então não duvide. Tá na Bíblia, irmãos. Não duvide quando Deus te mostrar algo sobre algumas pessoas e não diga assim: ela não tem coragem, ele não tem coragem. Irmãos, Deus vê o que a gente não vê. Você acha mesmo que Abel, ele achou que Caim teria coragem de fazer aquilo com ele? Não. Não, que foi tanto que ele confiou. Quando Caim chamou Abel para ir no campo, a Bíblia diz o que? Que Abel foi. Foi por quê? Porque confiava. Confiar em quem não deve da destruição. Confiar em quem não deve, irmãos, traz pra gente danos terríveis. Aqui estava para acontecer algo terrível. E Deus está dizendo hoje para você através dessa palavra: eu quero te livrar daquilo que é terrível. Eu quero te livrar daquilo que você não vê. A inveja, irmãos, ela é destruidora. Tem pessoas que elas fazem de tudo para lhe tirar do caminho. Elas estão até bem contigo, mas a partir do momento que você começa a se destacar mais, a partir do momento que Deus começa a lhe abençoar, a partir do momento que Deus começa a abrir portas na sua vida, a partir do momento que Deus começa a fazer coisas impossíveis na sua história, que Deus começa a se manifestar e se agradar de você de maneira clara, tem pessoas que não vão gostar disso. Abel estava bem, Caim também. Mas quando Abel se destacou, a Bíblia diz que Caim não gostou. E descaiu o semblante dele e ele ficou irado. Irado para quê? Para destruir o próprio irmão. Então não duvide, porque às vezes quem está perto não vai querer o seu bem. E isso é Bíblia, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Muitas vezes pensamos que o próprio sangue é para querer o nosso bem. Muitas vezes pensamos que aqueles que nos conhecem há muitos anos, conhecem a nossa luta, sabem do que enfrentamos e passamos para ter o que tem, eles vão torcer por nós, mas não é assim, irmãos. Aqui nós vemos de maneira clara, acontecendo de maneira contrária, mas os sinais estavam ali. Abel que não enxergou, Deus está dizendo: os sinais estão aí. Eu tenho dado sinais a você.
Eu tenho lhe mostrado algumas coisas e vou lhe mostrar mais, mas vigia. Não confia piamente em pessoas que não são dignas da sua confiança. Não confunda o perdoar com você ter que colocar dentro da sua casa e confiar e conviver. Não, perdoar é diferente. Perdoar é você liberar o perdão. É você não sentir mágoa, não sentir rancor, não sentir tristeza. É você entregar nas mãos de Deus aquilo que te fizeram. Pronto, confiar no Senhor. Declare comigo, eu vou perdoar, vou confiar no Senhor. Mas não é em todo mundo que eu vou confiar. Eu vou perdoar, vou entregar ao Senhor, mas não é em todo mundo que eu vou confiar. Aqui você observa que Caim não era digno de confiança. E tem pessoas que elas não são dignas de confiança. E aqui acontece o primeiro homicídio da Bíblia. Entre alguém que confiou em alguém que não era para confiar. Deus está dizendo para você hoje, não confie. Porque Caim era para ser digno de confiança, mas não foi. E Deus está dizendo, vigiai, porque eu vejo aquilo que você não vê. Não confie em pessoas que eu já venho lhe mostrando que não são dignas da sua confiança. Tem coisas, irmãos, que podem ser evitadas se a gente vigiar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra que é um alerta. Alerta esse, Pai, que vem dos céus para a nossa vida, para que a gente venha vigiar. Abel precisava ter vigilância, mas ele não teve, ele confiou, Pai. Muitas vezes vemos o semblante de algumas pessoas diferentes para conosco. Muitas vezes recebemos o alerta dos céus, mas confiamos porque pensamos, fulano não vai ser capaz, ciclano não vai desejar isso para mim, mas Deus, ele conhece o coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não somente conhece, mas revela. O Senhor não somente conhece, mas mostra. E eu creio, Pai, que todo o Caim está sendo revelado no nosso caminho, Deus. Eu creio que livramentos grandes estão chegando para a nossa vida, porque o invejoso será soprado para longe. O Senhor vai repreender toda a inveja, Pai, do nosso caminho. Todos aqueles que não querem ver o nosso mal, o Senhor está retirando da nossa história em nome de Jesus e anulando todo o mal contra a nossa vida. Deus, eu creio, Pai, que há livramento para pessoas aqui que estão ouvindo a tua voz e vão obedecer e vão se afastar de algumas pessoas que já vêm dando sinais que não são dignas de confiança. Eu sei, Pai, que eles não vão esperar acontecer algo para depois se afastar, eles não vão fazer como Abel, mas eles vão vigiar, porque a tua palavra deixa bem claro que nós devemos vigiar. Arrasto, candaraia, nós precisamos ter vigilância. E eu creio que o Senhor está chamando pessoas aqui a vigiar, porque o inimigo está querendo destruir, está querendo armar ciladas com pessoas que estão perto e que estão inflamadas de inveja. Pai, continua dando sinais e leva para longe todo Caim do nosso caminho em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, vigie.
Porque Deus, ele vê o oculto, o profundo e o escondido. Nós observamos aqui de maneira muito clara que o semblante de Caim, ele não era mais o mesmo após Deus se agradar de Abel, após Deus se agradar da oferta de Abel. Tem pessoas, irmãos, que elas acabam mudando quando elas veem um crescimento, quando elas veem que Deus resolveu lhe abençoar. Por isso hoje, Deus, ele fala contigo de maneira clara: esteja vigilante, porque eu vejo aquilo que você não vê. Não confie em pessoas que já vêm se mostrando que são indignas da sua confiança. A partir de hoje, vigie, porque Abel morreu, pois ele não vigiou, não maldou o que estava acontecendo. Nós precisamos pedir ao Senhor prudência. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, como a palavra mesmo diz. Então tenha prudência. Não espere as coisas acontecerem para depois você se afastar. Seja alguém que se afasta enquanto é tempo, porque Deus já tem permitido Caim te dar sinais. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.